Borussia Dortmund, eu vou te falar, hein? A sua chance de ouro de ser campeão alemão depois de tanto tempo, né? Desde 2012 não é campeão. E agora tem essa oportunidade, liderava o campeonato alemão, o Bayern de Munique vinha de derrota, agora ali com um novo técnico, tudo bem, um grande técnico como o Thomas Tuchel, mas ao mesmo tempo, o primeiro jogo dele, logo num clássico, né, o Der Klassiker, maior clássico da Alemanha, pelo menos eu imagino que seja, são os dois times mais tradicionais de lá, e 4-2 Bayern, né? Chegou a estar 4-0, inclusive. No final, o Bayern de Munique começou ali a dar uma emoçãozinha extra na partida, mas também já era meio tarde para fazer qualquer coisa, né? Mas de qualquer maneira, né? Eu acho que esse é o jogo que mostra muito o que é o Borussia Dortmund nesses últimos anos, assim. Ainda mais quando está em condições de realmente ameaçar o Bayern de Munique, porque eles estavam liderando a Bundesliga e, assim, um empate era um grande resultado para o Borussia Dortmund. Eles não precisavam vencer. Eles até começam ali criando uma chance de perigo. O De Ligt tem que fazer uma grande jogada ali para salvar um dos gols, mas assim, o jeito que eles começam a perder nesse jogo parece uma coisa atrapalhões, entende? O que o Kobel fez ali, gente, é inacreditável. Ele não precisava sair com o pé. Eu acho que a questão que a gente tem que entender, o problema não é ele só ele furar. A bola não veio do jogador do Dortmund, ele podia esperar a bola chegar na área e pegar com as mãos. Não, ele tentou sair com o pé, furou e a bola entrou. Inclusive, achei errado dar esse gol contra pro Kobel, que igual foi no Pamecano, né? Ou eles quiseram reforçar que o Kobel falhou tanto a ponto de dar o gol contra pra ele, né? Porque, cara, é inacreditável o que o Kobel fez ali. E ali foi uma pancada mental, né? Porque logo depois ali o Thomas Müller vai lá, marca mais 2 gols. O Kobel também não ajuda em nenhum desses lances. Foram 23 minutos de trevas pro Kobel. E assim, o que aconteceu com o Dortmund foi uma pane inacreditável e em 23 minutos o jogo já estava decidido, porque ali no primeiro tempo o Dortmund não faz absolutamente nada. Aí começa o segundo tempo, vai lá o Sané, dá o passe pro Coman e ele faz o 4-0. Aí depois disso o Dortmund começa a criar um pouco mais, chega até a ter um quinto gol que é anulado, né? E aí temos um pênalti, o Armican converte e o Daniel Malen vai lá no finalzinho, lá consegue deixar em 4-2, né? Tem 4 de acréscimo, mas o Dortmund não consegue aproveitar. Então assim, acabou sendo um jogo que machuca muito o Borussia Dortmund, no sentido de que agora assim, são um campeonato de 34 rodadas, essa era a 26ª. Se vencessem o Bayern de Munique eram 5 pontos de vantagem. Se tivessem mantido o empate, ainda estava à frente por 1 ponto, né? E sem o confronto direto, né? Você joga mais pressão no adversário. Só que o jogo, como eles perdem, acho que o pior do que o placar é a forma como acontece, porque a maior parte dos gols em falhas medonhas, né? E eu acho que o momento errado para alguns jogadores começarem a cair de produção. Um jogador que, ao meu ver, foi muito mal no primeiro tempo, no segundo deu uma melhorada, mas não dá para a gente deixar de falar disso, foi o Jude Bellingham. O Bellingham foi muito mal, foi envolvido pelo meio campo do Bayern de Munique, aí só depois, quando a intensidade do Bayern cai, a gente vê ele começando a aparecer um pouco mais na partida, e assim, o esquema que o Terzic usa, eu achei confuso. O Marco Reus, ele fez uma linha de 5 meio-campistas, né? Aí a tendência, não sei se era o Reus e o Brandt virarem os pontos, mas tava lá. Eram esses dois, aí tinha o Hermican, o Guerreiro e o Bellingham. Era um esquema hiper variável, né? Porque o Kahn deveria voltar como volante, mas ao mesmo tempo tinha que ter uma linha de 5 para ter mais presença de meio-campo, mas não adianta quando o meio-campo adversário tem jogadores como Kimmich, Goretzka, Miller, Sané, Coman. Esses caras, normalmente você não vai ganhar deles tendo mais presença nesse sentido, né? Mais jogadores nessa região. Às vezes você pode fazer isso aí um pouco mais enxuto, né? E colocar jogadores em outras regiões que incomodem mais. Mas no final das contas o Terzic, ele foi para uma estratégia muito reativa, a meu ver, tentar jogar um pouco mais no contra-ataque, mas é um pouco difícil fazer isso também quando não se tem o ADM 100%. Ele estava no banco, mas não entrou. Eu acredito que não estava 100%, porque não faz sentido ele ficar no banco num jogo como esse, né? E no final das contas o Bayern também tem um elenco melhor, né? Tem jogadores melhores no banco, né? Olha só quem entrou no banco pelo Bayern de Munique: Mané, Gnabry, Gravenberch, Musiala e Cancelo. Não estou entrando no mérito se eles entraram bem ou não. Estou dizendo que esses são os jogadores que entraram e assim, ainda tinha o Mazraoui, o Stanisic, né? E entram pelo Dortmund o Hummels, o Daru, o Salih Ochan, o Youssouf Moukoko e o Daniel Malen, né, que inclusive é o que marca um dos gols. Então assim, é uma discrepância de nível de elenco, né, e o Dortmund só poderia vencer esse jogo, né, se fizesse uma boa partida tática e evitasse falhas, tudo que não fez. Mas é tipo aquele negócio, né, a pressão estava toda no Dortmund, eu acho muito mais do que no Bayern de Munique, porque é aquela história, o Bayern de Munique, ele tá jogando em casa, agora tá com, assim, um novo técnico, entende, né, e quem tem mais, assim, aquele negócio de ganhar esse título depois de tantas falhas é o Dortmund, né, o Bayern de Munique já tem 10 seguidas, não é uma pressão ganhar 11, entende? Já tem 10, né?
Eu acho que isso aí tem que ser tratado como o fim do mundo depois de 10 títulos seguidos da Bundesliga. Mas é aquela história, né? O Dortmund, quando chega o momento de pressão, sucumbe. Foi assim na Champions, jogou um jogo de volta pavoroso e hoje foi muito mal contra o grande rival no jogo mais capital na disputa desse título. Ainda pode ser campeão? Pode, né? Mas vai depender agora de tropeços do Bayern e de uma campanha irretocável até o final. Se o Dortmund é capaz de fazer isso, só o tempo o dirá. Mas é aquela história, né? Tava o campeonato basicamente na mão, assim, no momento atrás. Começou a oscilar um pouco mais, teve a derrota pro Leverkusen e agora, assim, tá atrás no campeonato e de novo vai ter que torcer aí pro Bayern de Munique começar a ficar instável de novo, porque a gente não sabe se isso vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.